Ritual Commandos acabou, porém, com um episódio que dividiu opiniões. Uns dizem que terminou bem e outros que foi horrível. Bom, na minha opinião, o James Gunn não se preocupou em concluir essa série de um jeito épico, porque essa série serviu como marketing para o seu universo. E é só você olhar como foi impactante os 3 primeiros episódios. Tipo, tivemos aquela cena impactante dos heróis mortos. Acho que o pessoal ficou empolgado para saber como isso se desenrolaria no cinema. Teve também a aparição do Batman, e só com aquela aparição, o James Gunn não precisou fazer uma coletiva de imprensa para poder explicar como será o Batman ou se o Robert Pattinson continuará como o Batman. E só para deixar claro, eu explico essas coisas no meu vídeo anterior, e foi antes de ter saído a notícia que o The Batman não fará parte do DCU. E eu sabia que isso iria acontecer porque depois de ter assistido o trailer do Superman, eu entendi que a proposta do DCU, do James Gunn, seria um universo mais fantasioso. Como esse Batman é um Batman muito realista, imaginei que ele iria construir um Batman do zero, um Batman mais fantasioso, tipo o do Ben Affleck. Enfim, após o show de boas-vindas que o James Gunn deu com os primeiros episódios, ele termina nos mostrando que ele pode fazer mais séries ou filmes do mesmo gênero. Então, se ele perceber que tem pessoas querendo uma continuação ou ver que dará dinheiro, ele fará mais um comando das criaturas. Mas se ele fizer isso, provavelmente acontecerá o mesmo que aconteceu com o Joker 2. E não é porque não tem elementos para isso, mas sim porque não há motivo de continuar. A não ser que ele queira transformar a noiva em uma Arlequina. Bom, então vamos para o episódio. Então deixe o seu like e se inscreva. Já no início, percebemos que o episódio anterior, que foi um episódio estilo Scooby-Doo, não encheu a linguiça completamente. E eu tinha dito no meu vídeo anterior que o episódio 6 não aconteceu nada porque não tinha muita coisa para acontecer. Então o episódio 7 seria mais direto. Mas em contrapartida, cada episódio tem que ter 23 minutos. Então eles teriam que preencher com alguma coisa. Ou seria com enrolação vazia, tipo diálogo, ou seria com flashback. E eu acho que ficaria melhor se ele escolhesse um diálogo do que esse flashback horroroso que teve o mesmo objetivo do episódio 3, que é dar peso para a morte de um personagem. Enfim, o episódio começa com o nascimento da Nina e ambos os pais ficam chocados com a aparência dela, porque ela nasceu com os pulmões para fora. Que diabo é isso? E eu também fiquei surpreso porque eu achei que ela nasceria como peixe. E tipo, na minha visão, eu acho que seria muito mais simples ele fazer assim do que ter que criar uma história do pai transformando a Nina em um peixe. Ah, mas não faria sentido. Bom, era só dizer que a mãe ficou com um alienígena peixe. Depois de ter passado um tempo, o pai cria um aparelho que ajuda a Nina a respirar. A mãe olha aquilo e fica deprimida porque na cabeça dela o correto seria sacrificar a criança porque aquilo não seria uma vida para ela. Então, mete o pé, deixando o camarada sozinho. E que vida difícil pro pai. O cara tomou 2 baques. O primeiro foi a filha ter nascido com problema e o segundo descobrir que se casou com uma mina de Twitter. E depois disso tudo, ele teve a ideia de transformar a Nina em um peixe, achando que a vida dela melhoraria. A Nina, ela indo para a escola, sofrendo bullying e tal. E com isso, ela resolve fugir de casa, sem conversar com o pai. Ela apenas deixa um bilhete para ele e resolve viver num lago. Daí o governo acaba descobrindo e captura ela. Mas infelizmente, o único homem que prestou nessa história toda aparece para tentar ajudar ela, mas acaba morrendo. Então, resumindo, no final das contas, a mãe estava certa. Depois dessa lixeirada toda, o Frank chega no castelo e de cara avista o comando invadindo. Eles estão acessando as câmeras de segurança para ver um caminho para chegar até a princesa, e durante isso o Fósforo consegue um vídeo muito misterioso que mudará a nossa percepção sobre tudo. Mas eles são interrompidos pelo Frank e a noiva não perde tempo e enche ele de bala, fazendo ele cair. A noiva desce e finaliza ele com um tiro na cabeça. E essa cena dela finalizando ele é uma cena bombástica, é uma cena estilosa, mas preste atenção no que eu vou te mostrar. Meu amor, a princesa! Vendo isso, me veio uma reflexão por que a bala dela perfurou a pele do Frank, mas a do Rick não. E eu sei qual é a resposta. Foi apenas mais uma encenação do James Gunn
pra galera colorida. Mas vale a pena cometer um erro narrativo para poder agradar alguém? E outra, o James Gunn, já cometeu um erro desses no episódio 6. E eu detalho isso na minha análise. Mas se você não assistiu, eu vou dar uma breve resumida do que se trata. Bom, o James Gunn, para alongar a série, teve que cometer um furo de roteiro. Então, quando o Rick descobre que a tal professora, na verdade, era o cara de barro, ele liga para Lana. Mas não há lógica nisso, porque o correto seria ele ligar para Amanda. E ela, sabendo disso, iria cancelar a missão. Então, a pessoa que viu essa cena entendeu que o Rick só não ligou para Amanda porque achou que ela não iria acreditar. Mas aí vem o James Gunn com esse episódio onde tem uma cena do Rick explicando a situação para Amanda, fazendo ela cancelar a missão. Enfim, corta para Lana e do nada ela decide nadar num lago em meio a uma ameaça de morte. O guarda olha para aquilo e tenta convencer ela a não fazer isso, mas ela não tá nem aí, começa a dizer que ela é uma princesa e como princesa ela tem que transmitir uma coragem para o povo. E ele contesta ela dizendo que não tem ninguém ali, somente os soldados. E essa cena foi estranha porque já é a segunda vez que ela mete esse discurso de heroísmo relacionado ao povo, sendo que ela nunca demonstrou nenhuma importância ao povo. Corta pro Rick, que está acordando, e diz pra Amanda que ela está errada sobre a Lana. Daí a Amanda liga pra alguém e ela acaba descobrindo que a professora, na verdade, era o cara de barro. Volta pro lago, o comando tá planejando um jeito de matar a Lana, e eles veem que o jeito mais fácil para matar a Lana seria a Nina nadar até lá. De cara a Nina não aceita, mas o pessoal fica insistindo, até que ela topa. Essa cena me lembrou o pessoal da escola colocando pilha pro pessoal brigar. Mas graças ao Daninha, a Lana percebe o plano e mata a Nina cruelmente, fazendo até um olhar de vilã. E olha que reviravolta. Aquela princesa que parecia indefesa, frágil, que quase morreu no episódio 2, se eu não me engano, no 3, na verdade tem um lado assassino. Mas essa ideia de ela ser uma assassina fica mais evidente quando ela sai da água com uma cara de cão molhado. E como minha mãe diz, quem segue morcego acorda de cabeça para baixo. Adeus, Nina. Vem ele, hein, ó. Ele tava doido pro caô, hein. Bate as asas, morcegão! Pega! Pula grande, morcegão! Pega! Pega! Olha lá, o morcegão já, ó. Ih, mané! Ih, caralho, o morcegão foi mesmo pro caô, filho. Ah, morcegão, tomou e caiu, porra. Bom, antes de a noiva fazer qualquer coisa, a Amanda Waller liga pra ela, cancelando a missão. Bom dia, minha princesa. Eu quero te desejar o clima mais maravilhoso e incrível do Brasil. Eu quero que seu dia seja o mais deslumbrante e belo para você. Então, geral fica com uma cara de saco murcho e é isso. Mas depois dessa treta toda, a noiva vai para a sala da Lana e antes de qualquer coisa, a Lana diz que sabe que o comando estava sendo enganado pela Cici e não guarda rancor. E termina perguntando à noiva se ela compartilha da teoria que a Cici armou tudo isso. A noiva responde que não e revela que viu na câmera a Lana conversando com um cara de barro. Ou seja, aquela visão impossível da Cici era real. Então devemos acreditar que a Lana conseguiria derrotar a Liga da Justiça com um exército que perdeu para uns Vincels virgens revoltados. E ó, que plano horrível. Ela contratou o cara de barro para confirmar a visão da Cici, para depois ser inocentada e ganhar a confiança dos Estados Unidos. Então, deixa eu entender. Ela teve que contar com o Rick para investigar tudo isso e contar para Amanda, e contar também com a incompetência da Waller para acreditar 100% na professora e mandar assassinar ela. Com isso tudo, com esse final, eu olho com os novos olhos para essa série. Ok? É o primeiro projeto para o DCU, é canônico, porém eu quero acreditar que o James Gunn não trabalhará desse jeito nos projetos principais. Então, essa série serviu para mostrar como o James Gunn sabe fazer piadas. Bom, eu dou nota 6 para essa série. Acho que se ele não tirasse o Rick, ficaria menos pior. Já eu esqueci de mencionar que a noiva mata a Lana e a Waller coloca ela para comandar as novas missões. Ou seja, teremos Esquadrão Suicida infinito.